Eu já falei aqui que ator nenhum garante o sucesso de uma novela, mas com certeza não existe uma grande novela sem uma grande história para contar. Em 29 de junho de 2021, morreu aos 96 anos Délia Fiadio, autora de algumas das mais inesquecíveis novelas que os fãs das histórias latinas já assistiram. O Almanaque Latino de hoje é para celebrar a trajetória dessa grande escritora. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Mas, para essa paixão chegar a mais pessoas, eu preciso de uma forcinha sua. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. E se você clicar no sininho, o YouTube vai te lembrar cada vez que a gente puser um vídeo novo. Lembra quando a Cristina descobriu que a Luciana Duval era sua verdadeira mãe? Ou quando a Graziella morreu nos braços do Adrian? Ou ainda, quando a Cassandra e o Luiz Davi foram felizes para sempre? Todas essas histórias foram criadas a partir da mente criativa da cubana Délia Fiadio. Nascida em Havana em 1924, ela se formou em Filosofia e Letras. Na década de 1950, Délia já escrevia radionovelas em Cuba. Algumas das histórias que a gente conheceu depois em versões para TV já vieram dessa leva de êxitos, como La Mujer que no Podía Amar. Na década seguinte, ela foi viver em Miami, nos Estados Unidos, de onde passou a escrever novelas já para televisão, principalmente para Venezuela. Clássicos atrás de clássicos. A inventividade não tinha fim para essa mulher. A última história original escrita por Délia Fiadio foi Cristal, de 1985, na Venezuela também. E você sabia que essa novela fez tanto sucesso que a Globo chegou a comprar os direitos apenas para impedir o SBT de exibir por aqui? Entre histórias inéditas, novas versões para as novelas de rádio, releituras de suas próprias obras e adaptações escritas por novos autores, são mais de 80 novelas com o selo Délia Fiadio, inclusive adaptações brasileiras como Esmeralda e Cristal. As versões latinas, obviamente, também chegaram por aqui, e é delas que eu quero falar. Entre as exibidas no Brasil, duas foram produzidas pela Telemundo: Maria Helena, em 1992, com Lucia Mendes e Eduardo Yanez, e exibida pelo SBT já no ano seguinte, e Guadalupe, também com Eduardo Yanez, dessa vez ao lado de Adela Noriega, que no Brasil foi transmitida pela CNT também em 1993. Nessa época, Délia Fiadio reescrevia uma obra sua que ficou marcada como um dos seus mais importantes trabalhos. Cassandra foi produzida em 92 pela RCTV e no Brasil chegou até antiguinha no ano 2000 na Tarde de Amor. Por aqui, Cassandra foi um sucesso. Não falta gente me pedindo para falar mais dessa novela, que eu só acredito não ter ido ainda melhor porque chegou com a imagem muito antiga. Mas não se engane, Cassandra é uma das novelas mais importantes de todos os tempos. Basta dizer que, ao ser vendida para 128 países e traduzida em mais de 20 idiomas, essa obra ficou marcada pela citação no Guinness Book, o livro dos recordes. Um jornal da Sérvia relatou, durante um período de guerra, abre aspas, a depressão econômica, a fome, as próximas eleições, tudo é esquecido às 9 da noite, quando se exibe Cassandra em uma Belgrado de ruas desertas, com suas casas à meia luz. A história catapultou o sucesso dos atores Coraima Torres e Osvaldo Rios. E foi também uma oportunidade na qual o público brasileiro teve para conhecer uma história da Délia Fiadio através de uma adaptação escrita por ela mesma. Eu digo isso porque não faltaram versões de textos da autora e a maior parte das histórias da Délia que chegaram aqui foram adaptações feitas por outros escritores. A primeira história dela a chegar no Brasil foi Topázio,
com Grécia Colmenares e Vitor Câmara, e exibida pelo SBT em 1992. E o texto, você já deve saber, é o mesmo de Esmeralda, numa adaptação bem fiel. Os mais antigos talvez lembrem, mas o sucesso de Topázio no SBT foi tanto que o Silvio Santos teve a cara de pau de indicar como candidata a melhor novela no Troféu Imprensa, um prêmio tradicionalmente oferecido para tramas produzidas no Brasil. Na década de 1990, Délia vendeu os direitos de todas as obras dela para a Televisa. A cifra é desconhecida, mas com certeza era milionária, tanto que foi renovada na década seguinte. Mas essa relação ficou marcada por altos e baixos, principalmente pelas críticas de Délia cada vez que uma das obras dela ganhava uma nova versão. Sabe quando você assiste a uma novela e anos depois fazem um remake que você não gosta? Imagina então quando você é o criador dessa história. Eu acredito que, em meio a sucessos e fracassos, o principal sentimento de Délia com as adaptações tenha sido justamente esse, de ver a obra dela nas mãos de terceiros, ainda que o bolso da escritora tivesse explodindo de dinheiro. A autora também lamentava que muitas das histórias permaneciam engavetadas na Televisa, o que eu também lamento, aliás. Lembra que eu citei a radionovela cubana La Mujer que no Podía Amar? Na década de 1980, a Televisa produziu uma versão para essa história, com Edith Gonzalez e Arturo Peniche como protagonistas, mas nada como o sucesso de Sigo Te Amando, agora produzida por Carla Estrada em 1996. Segundo Délia Fiadio, Sigo Te Amando era para ter sido produzida por Valentim Pimstein e não por Carla Estrada, mas, na época, Valentim deixou a Televisa e a relação com Carla Estrada era difícil, embora Délia reconhecesse o talento da produtora. Segundo Délia, ela adaptaria a história e René Munhoz escreveria os diálogos, mas a escritora original se sentiu desrespeitada ao ver o resultado na tela, já que a adaptação utilizada não era a dela. A autora cubana também não estava de acordo que a atriz Maria Rojo interpretasse a bruxa Felipa, já que Délia imaginava a atriz Patti Navidad no papel, mais jovem e com mais atributos físicos. A novela ganhou uma nova adaptação em 2011, A Que Não Podia Amar, com Ana Brenda e Jorge Salinas, e muitas alterações em relação ao texto original. A novela foi novamente um sucesso. Em 1997, a Televisa adapta uma nova versão de Esmeralda, e que marca a estreia de Salvador Mejía como produtor executivo nesse grande sucesso. A história da jovem cega foi outra que deu a volta ao mundo, sempre com grande sucesso e se convertendo no maior êxito da carreira da atriz Letícia Calderón. A novela chegou ao Brasil no ano 2000 no horário nobre do SBT, mas Délia Fiadio também tinha reservas, mesmo com a adaptação tendo sido extremamente fiel ao texto original, e ela, inclusive, recebendo o primeiro crédito na abertura da novela. Mas, apesar de considerar Letícia Calderón uma excelente atriz, ela achava que talvez não fosse a ideal para viver Esmeralda, na fase do campo. Acredito que a escritora achava a Letícia um pouco mais velha do que a personagem deveria ser, tanto que Délia dizia gostar mais da atriz na fase na qual Esmeralda aparece como enfermeira na cidade grande. Em 2017, a Televisa volta a apostar numa adaptação deste texto, agora sob o título de Sinto Mirada, com Cláudia Martim e Osvaldo de Leon como protagonistas. Em 1998, novamente, Carla Estrada produz um remake de Délia Fiadio. Apesar de inúmeras críticas da escritora original, O Privilégio de Amar foi um retumbante sucesso. Basta dizer
que nenhuma outra novela produzida no México após essa história repetiu os números de audiência alcançados por esta versão, protagonizada por Adela Noriega, Helena Rojo e um incrível elenco. Como a história dispensa apresentações, eu vou comentar sobre o que Délia discordava em relação ao texto original, Cristal. Ela achava que a Luciana Duval, da Helena Rojo, era uma mulher muito chorona e nada implacável como a original. Ela também discordava que a Ana Joaquina, interpretada pela maravilhosa Marga Lopes, fosse uma assassina em série, o que era diferente da personagem criada por ela. A adaptadora dessa história foi Liliana Abud. Quando O Privilégio de Amar recebeu o prêmio como melhor novela de 1998, Délia comentou, abre aspas, Carla Estrada agradeceu ao trabalho da Liliana Abud e nem citou o meu nome, como se o meu trabalho fosse lixo. A Televisa reeditou esse texto, outra vez com Liliana Abud em 2010 como Triunfo do Amor, com Maite Perrone e William Levy, e que acabou de passar no Brasil. E, se essa novela foi detonada por boa parte dos noveleiros, imagina o que a Délia achou. A substituta de O Privilégio de Amar no México foi Rosalinda, outra história original de Délia Fiadio, dessa vez adaptada por Carlos Romero. As mudanças trazidas por Carlos Romero não agradaram a Délia. Uma delas, lembra que a Valéria Altamirano tinha uma filha bastarda e não era a mãe, e sim a madrasta do galã? Isso não existia na original. Valéria foi interpretada por Lupita Ferrer, simplesmente a mocinha de inúmeras tramas da autora ainda na Venezuela, inclusive a própria Rosalinda original. E falando no galã de Rosalinda, Délia Fiadio não gostava nem um pouco do trabalho de Fernando Carrillo como ator, até porque Fernando Carrillo já havia sido galã de Primavera, outra versão dessa mesma história produzida na Venezuela e que tampouco Délia Fiadio havia aprovado. Segundo ela, esse homem não era um bom ator e não era o tipo de galã das minhas novelas. Já sobre o trabalho de Thalia como protagonista, ela foi só elogios, acho bom. Na década seguinte, os textos da autora seguiram em produção. Salvador Mejia, em 2003, fez uma nova versão de Mariana da Noite, e adivinhem só, novamente a escritora não gostou do que fizeram com o texto original. Ela chegou a declarar que, como a Televisa pagava aos adaptadores, eles precisavam justificar os empregos deles mudando coisas nas histórias. Mas existe um bastidor por trás especificamente de Mariana da Noite. Há uma lenda de que, a princípio, seria a própria Délia Fiadio a adaptar o texto e que, ao receber os capítulos escritos por ela, a empresa não gostou dos resultados e os entregou para Liliana Abud refazer. De muitos e muitos êxitos da Délia Fiadio, Mariana della Noche não havia sido um sucesso na versão original e, pasmem, a versão de Salvador Mejia transformou pela primeira vez essa história num êxito. Ah, e a autora, que geralmente reclama dos astros escolhidos, dessa vez disse que ela mesma foi quem escolheu Alejandra Barros, já que, apesar da atriz até então não ser tão conhecida, era quem ela via ter condições para o papel. E foi justamente Alejandra Barros um dos elos fracos de Mariana da Noite, segundo a imprensa mexicana na época. Outras tramas de Délia Fiadio que também vimos no Brasil foram produzidas pela esposa de Salvador Mejia, Nathalie Lartielux. Cuidado com o Anjo, de 2008, transformou Maite Perrone e William Levy num dos pares românticos favoritos dos noveleiros. A história foi levemente alterada para tirar uma questão polêmica envolvendo violência sexual, já que a novela era exibida numa faixa vespertina e, a essa altura, já começava a pesar uma crítica antiga que falava sobre o extremo machismo das novelas escritas por Délia Fiadio e sobre a romantização que acontecia da mocinha se apaixonar
apaixonar pelo homem que tinha abusado dela no passado. Devido ao sucesso, Cuidado com o Anjo foi esticada exaustivamente, e você deve achar esse esticamento o que estraga um pouco a novela. A base desse alargamento foi uma radionovela de Délia Fiadio chamada Siempre Te He Querido, que é aquela história da mocinha cega, curada pelo grande amor dela e que, em Cuidado com o Anjo, precisou improvisar com aquela história do psiquiatra que vira oftalmo. Na sequência, Nathalie produziu Mar de Amor, a partir de Maria del Mar. E só para esclarecer, Maria del Mar não tem absolutamente nada a ver com Marimar. A novela foi protagonizada por Zúria Vega e Mário Cimarro e foi um grande sucesso de vendas, ainda que a adaptação de Alberto Gomes tenha sofrido duras críticas, já nem tanto de Délia Fiadio, mas da imprensa em geral. No Brasil, independente da qualidade, a novela também fez sucesso. Apesar de não ter passado no Brasil, é importante citar que a Televisa também produziu uma versão de Cassandra, que Délia Fiadio cita como um dos piores exemplos de novelas adaptadas pela Televisa. Em 2005, Nathalie Lartielux, olha ela, produziu Peregrina, com África Zavala e Eduardo Capetillo. E como essa novela foi indiscutivelmente um fracasso, Délia Fiadio pôde tripudiar à vontade. Mas uma crítica que ela fez me pareceu muito condizente. Carlos Romero, adaptador da obra, resolveu tirar o universo cigano do perfil da protagonista, e que, de fato, trazia muito encanto para a novela. A Televisa ainda produziu outras adaptações de sucesso das novelas da Délia Fiadio, como Vivo por Helena e Um Refúgio para el Amor. Mas eu queria voltar aqui no tema do machismo, que sempre foi uma crítica recorrente ao trabalho dela como autora. Na minha opinião, esse é daqueles casos onde você tem que pensar que Délia Fiadio escrevia conforme ditava a sociedade da época. E nisso, eu tô falando de histórias criadas nas décadas de 1950, 60 e 70, que é de quando vem a maior parte dos textos originais da autora. Claro que tem uns casos bem graves, como esse de Cuidado com o Anjo, cuja história original se chamava Una Muchacha Llamada Milagros. E tem até piores, em histórias que não são conhecidas no Brasil, mas que tiveram versões fiéis na década de 1990, como Leonela ou Maria Emília, Querida, nas quais as mocinhas se apaixonavam pelos homens que as tinham atacado sexualmente. No Brasil, a grande crítica geralmente está em cima de Esmeralda, naquela situação na qual o galã rejeita a mocinha porque acha que ela tá esperando um filho de outro. Eu juro que eu não quero passar pano pra isso, mas ano passado eu revi Esmeralda inteirinha e acho que, se você tiver noção de que aquela novela traduz uma mentalidade antiga e que pode ser consumida independente disso, você vai novamente se envolver. Porque aí está o porquê dessa autora ser tão importante. Ela criou grandes enredos, entendia todos os mecanismos de como prender o telespectador numa boa história, te mantém suspense, amar o casal, odiar os vilões. Em resumo, fazer jus ao porquê de, nessas reportagens que tem saído falando sobre a morte dela, estar sendo chamada de a mãe da novela latino-americana. Quais dessas histórias você mais lembra? Que personagem você não esqueceu? Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até mais!